segundo livro de Crônicas. Segundo livro de Crônicas, no capítulo 24. Glória a Deus, glórias ao Senhor. É importante que o seu coração esteja receptível ao ouvir a voz de Deus. Amém? E se o seu coração estiver receptivo, com certeza o Senhor falará contigo. Glória a Deus. Segundo livro de Crônicas, capítulo 2, ou capítulo 24, a partir do versículo 17, a seguir diz assim a palavra de Deus. Todos encontraram o texto? Amém? Segunda Crônicas, capítulo 24, versículo 17 a seguir, diz assim: Porém, depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá e prostraram-se perante o rei, e o rei os ouviu. E deixaram a casa do Senhor, Deus de seus pais, e serviram às imagens do bosque e aos ídolos. Então, por causa dessa sua culpa, veio grande ira sobre Judá e Jerusalém. Porém, enviou profetas entre eles para os reconduzir ao Senhor, os quais protestaram contra eles, mas eles não deram ouvidos. E o Espírito de Deus revestiu a Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé acima do povo. Eles disse: Assim diz o Senhor Deus, porque transgredis os mandamentos do Senhor, de modo que não possais prosperar? Porque deixastes o Senhor, também Ele vos deixará. E eles conspiraram contra ele, e o apedrejaram por mandado do rei no pátio da casa do Senhor. Assim o rei Joás não se lembrou da beneficência de Joiada, pai de Zacarias, lhe fizera, porém matou-lhe o filho, o qual morrendo disse: O Senhor o verá e o requererá. Glória a Deus. Abre o seu coração, pode se assentar. A palavra de Deus, ela é poderosa, e nós estamos aqui porque nós cremos na palavra de Deus. Amém? Senão, tão somente não estaríamos aqui. Estamos aqui porque cremos. Por isso nos reunimos para cultuar a Deus, para ouvir a sua palavra. Glórias ao Senhor. Nós lemos um texto bíblico que traz com muitos detalhes a história de um rei, de um sacerdote e de um filho do sacerdote. Quem você será depois? Esse é o tema da mensagem, você pode gravar aí. E não esqueça desse tema. Quem você será depois? Quem você será depois? Depois de quê, pastor Luciano? Glória a Deus. Quem você será depois? Quem você será depois de cada etapa da sua vida? Olha aqui para mim. Nós vivemos etapas, amém? Hoje você está vivendo uma etapa da sua vida que é diferente, entenda isso, diferente de ontem. Ou você acha que hoje é igual a ontem? Não. A cada dia nós temos uma nova etapa. Temos uma nova etapa a cada dia. Temos uma nova oportunidade a cada dia. Certamente que existem etapas que são duradouras, que duram meses, duram dias, podem durar anos.
mas a cada dia é uma pequena etapa. Amém? Glória a Deus. Uma etapa na vida do rei Joás, enquanto o sacerdote Joiada viveu, foi algo totalmente diferente de quando o sacerdote Joiada morreu. A Bíblia diz que o sacerdote Joiada morreu aos 130 anos de idade. É impressionante a vida daquele homem que foi o tutor do rei Joás. O rei Joás teve como seu tutor o sacerdote Joiada desde os 7 anos de idade. Quantos anos? 7 anos de idade. O rei Joás, ele foi rei em Israel a partir dos 7 anos de idade. Escute isso. E aos 7 anos de idade ele ganhou um tutor chamado Joiada, o sacerdote Joiada, um homem incrível, de tal modo que aos 130 anos de idade, dobre a sua atenção aqui, aos 130 anos de idade o sacerdote Joiada morreu, e a Bíblia diz que ele foi sepultado no túmulo dos reis de Israel. Ele não era rei, ele era um sacerdote, ele era tutor dos reis de Israel. E a nação de Israel honrou aquele homem, enterrando ele entre os reis de Israel. Tamanha era a reputação do sacerdote Joiada, tamanha era a espiritualidade daquele homem. E a Bíblia diz com muitos detalhes no plural, que enquanto o sacerdote Joiada viveu, a nação serviu a Deus, a nação adorou ao Senhor. A nação de Israel esteve de prontidão, servindo e adorando ao Deus eterno. Amém? Glória a Deus. Tamanha era importante a vida do sacerdote Joiada. Mas o texto diz que ele morreu. Ninguém dura para sempre. Olhe para mim aqui. Ninguém vai durar nessa vida terrena para sempre. Nós temos os dias contados pelo Senhor. Assim como os fios de cabelo de nossas cabeças são contados pelo Eterno. Ele sabe quantos fios de cabelo tem na minha cabeça, na sua cabeça. Ainda que eu perdi alguns, mas o Senhor sabe quanto tem. Amém. Glória a Deus. Depois da morte do sacerdote Joiada, nasce um novo homem, nasce um novo rei, uma nova personalidade. Queridos, eu quero que você entenda uma coisa: sempre nós iremos viver etapas, e nós precisamos aprender em cada etapa que vivemos. Nós precisamos aprender, nós precisamos aproveitar da melhor maneira possível tudo aquilo que o Senhor nos proporciona em cada etapa que nós estamos vivendo. Entenda, você está vivendo hoje uma nova etapa que talvez você não teria estrutura para viver ontem, mas o Senhor te concedeu hoje. Mas o que você aprendeu? Quem é você nessa nova etapa que você está vivendo? Quem foi você? Entenda, Deus não está muito interessado com isso, porque o Senhor não quer que vivamos de saudosismo. Quantos estão comigo? Diga amém. Quem foi você? Já ficou no passado. O Senhor quer saber quem somos nós hoje. Estamos prontos hoje para viver o amanhã ou as novas etapas que o Senhor tem para proporcionar a cada um de nós? Quem será você na próxima etapa que o Senhor tem para a sua vida? Eu quero que você entenda uma coisa, e nós vamos aprender nesta palavra, que o reconhecimento e a humildade é a âncora que vai sustentar a sua trajetória com sucesso. Escute aqui, eu vou repetir de novo. O reconhecimento e a humildade
trajetória de sucesso, sem o reconhecimento, sem a humildade, você não terá uma trajetória de sucesso. Você está comigo? Diga amém. A falta desses ingredientes, humildade e reconhecimento, com certeza você será um fracasso, como aconteceu com o rei Joás. E a Bíblia traz isso com muito detalhe. Preste atenção aqui no versículo de Números 17. Porém, depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá e prostraram-se perante o rei, e o rei os ouviu. Escute uma coisa, o texto diz que houve um porém na vida do rei Joás, depois da morte do sacerdote Joiada. Houve um porém. Porém é a conjunção que expressa a oposição ou restrição daquilo que está sendo apresentado. Porém também é uma particularidade negativa daquilo que está sendo apresentado. Porém também é uma inconveniência daquilo que está sendo apresentado. Ou seja, aquilo que está sendo apresentado, de fato não é aquilo, porque existia um porém. Você está comigo? Diga amém. Então existia na vida do rei Joás um porém, diz o texto. Porém, quando o sacerdote Joiada morreu, a vida do rei Joás mudou totalmente, absolutamente. Escute uma coisa, o porém que naquela época, ou naquela nova etapa na vida do rei, o porém é que naquela nova etapa da vida, o rei não podia mais contar com Joiada, pois o mesmo havia morrido. E por isso precisava decidir qual rumo ele deveria tomar. Por isso o tema da mensagem: quem será você depois da etapa? Ou para a nova etapa? Porque preste atenção aqui, queridos. Se você não estiver pronto, se você não estiver preparado para viver a nova etapa que Deus dará para você, o que você está vivendo, com certeza os resultados não serão bons. O rei Joás decidiu ouvir os príncipes de Judá. Escute uma coisa aqui: vieram até ele os príncipes e ele ouviu os príncipes. Ouvir aqui está no sentido de concordar com eles e de acatar os seus conselhos. Preste atenção aqui. Desde os 7 anos de idade, o rei Joás era incentivado a servir a Deus, a adorar a Deus. E agora, de repente, morre o sacerdote Joiada. Alguns príncipes vêm até ele para consultar, conversar com ele, chegar num acordo. E o texto diz que ele ouviu os príncipes e deu ouvidos aos príncipes. E qual era a proposta? O texto fala com muita clareza: deixar a casa do Senhor, Deus de seus pais, e servir as imagens de esculturas, aos ídolos. E o texto diz: por causa dessa grande culpa, a ira do Senhor veio contra todo o povo, contra toda Jerusalém. Queridos, se você não estiver pronto para viver essa nova etapa que o Senhor te permitiu, eu quero que você faça uma reflexão nisso. Joiada morreu, e agora o rei Joás precisava estar pronto, porque nem sempre você terá um tutor. Você está me ouvindo? Diga amém. Nem sempre Deus vai possibilitar alguém que te dê um conselho. Chegará um momento, uma etapa que você vai ficar sozinho, e aí você precisa ter a maturidade importante para que você possa tomar as boas decisões. Porque se você não souber tomar as decisões, as coisas não irão caminhar bem. Preste atenção aqui, porque ele concordou com aqueles príncipes, acatou os conselhos daqueles príncipes. Daí começa uma reviravolta na vida do rei Joás,
que não teve mais volta. Escute aqui, olhe para mim. A partir daqueles conselhos, a partir do início daquela nova etapa, começou uma reviravolta na vida do rei Joás, que não teve mais volta. Tem coisa que não há mais volta. E é por isso que o texto diz que Deus mandou vários profetas para alertá-los, para falar com eles, para poder os advertir, para poder constrangê-los. E o que eles fizeram? Eles rejeitaram as vozes dos profetas. Então Deus sempre dará um jeito de falar conosco. Quantos creem assim? Levante a mão, diga amém. Deus sempre dará uma possibilidade para poder nos exortar, para poder nos alertar, para que possamos fazer a sua vontade e não a nossa mesma. Porque às vezes a nossa natureza, ela salta numa sagacidade, querendo tomar determinadas atitudes. Então Deus, por graça e misericórdia, Ele fala conosco, para que possamos refletir e fazer a vontade de Deus e não a nossa mesma. Escute uma coisa aqui, preste bem atenção. Começou uma nova etapa, aquela nova etapa foi uma reviravolta na vida do rei. Uma reviravolta aí, ele não percebeu que tudo estava virando de cabeça para baixo. Escute uma coisa, quando a cegueira espiritual está tomando conta, ou quando a cegueira espiritual toma conta da mente de uma pessoa, a mente é o lugar onde Satanás trabalha. Quantos estão comigo? E Paulo diz assim: eu oro para que as fortalezas espirituais que estão sendo construídas, ou que o diabo está tentando construir na minha mente e na mente de vocês, que elas sejam todas destruídas pelo poder do nome de Jesus. E Paulo dizendo: olha, orai para que as fortalezas caiam por terra, porque o inimigo trabalha na mente e coloca convicções que não são convicções de Deus, colocam certezas que não são certezas vindas da parte de Deus. Aquele homem serviu a Deus enquanto o sacerdote Joiada estava vivo. Presta atenção que o sacerdote Joiada morreu, começou uma nova etapa e ele foi ladeira abaixo. Chegará um momento em que você se encontrará sozinho. Quem será você? Quando Deus provar a tua fé de maneira que você se encontre sozinho. Será que nós temos a maturidade espiritual a ponto de sobrevivermos quando estivermos sozinhos? Você já se sentiu sozinho alguma vez? E às vezes Deus fecha as portas, a da direita, da esquerda, da retaguarda, da frente. Deus fecha as portas para nos ensinar. Sabe o que Deus estava fazendo ali? Eu entendo assim. Se você quiser conjecturar de outra forma, fique à vontade. Deus está expondo quem de fato era o rei Joás, que estava coberto por um homem chamado sacerdote Joiada, um santo homem de Deus. Enquanto o sacerdote Joiada viveu, ninguém percebia quem era de fato o rei Joás. Enquanto o sacerdote Joiada viveu, toda essa aguçada natureza descontrolada totalmente do rei Joás não aparecia, estava oculta, mas ela estava ali, e Deus sabia que ela estava ali. No momento em que ele encontrou uma oportunidade, Joiada não está mais aqui. Então ele fez aquilo que ele estava pensando, programando, maquinando há muito tempo. Quantos estão comigo? Diga amém. A Bíblia diz que a boca fala aquilo que o coração está cheio. A boca fala aquilo que o coração está cheio. As atitudes falarão daquilo que o coração está cheio. É isso que a palavra de Deus está nos ensinando nesta noite. Aquele homem nunca teve nada de Deus. Se você não quiser concordar comigo, amém. Mas o
Joiada morreu, ele mudou totalmente a história, o contexto de toda a nação judaica, mas durou apenas 1 ano. Quando Deus quer ser intolerante com alguém, Ele é intolerante. E não dá para entender o agir de Deus, não dá para entender o mover de Deus, não dá para entender as intenções de Deus. Quem sabe Joiada quando tomou, quem sabe Joás, quando tomou a atitude de se desviar de uma maneira desenfreada, quem sabe ele imaginou que ele ia viver mais 30 anos, 40 anos, 50 anos, sei lá. De repente ele olhava para a Joiada, que morreu aos 130 anos de idade, e ele dizia assim, tem muitos anos ainda, mas Deus colocou um ponto final naquele mesmo ano. No final daquele mesmo ano, Deus colocou um ponto final em toda a sagacidade do rei Joás. Escute uma coisa aqui, quem será você diante dos apelos do mundo? O rei Joás não suportou os apelos do mundo. Quando os príncipes vieram até ele, fazendo-lhes a proposta, olha, abandona a casa de Deus, que Deus, vamos para os bosques, vamos para as orgias, as festas consagradas às imagens de escultura, para você que é leigo, que não entende, quando a Bíblia diz para sacrificar nos bosques, nos altos, está falando dos sacrifícios aos ídolos feitos nas montanhas, no meio do mato, nos templos lá no meio do mato, e lá tinha muitas orgias, tinha pelo menos 120 prostitutas e mais 120 prostitutos cultuais. E ali tinha muita orgia, muita droga e muita bebida e muita adoração aos deuses pagãos. E foi para essa miséria que o rei Joás foi convidado a participar. E ele transpareceu aquilo que estava dentro dele, guardado, preso, amarrado, enquanto o sacerdote Joiada viveu. E nós encontramos quem era de fato o rei Joás. Aleluia. Deixa a chuva passar um pouquinho para me pregar para você. Segura aí, Júlio. Deixa a chuva passar. Quem era de fato este homem que estava escondido, que estava guardado, e ninguém conseguia de fato visualizar? Olha aqui para mim, olha aqui para mim. Deus conhece a mim e a você, por dentro, por fora. Deus conhece a mim e a você em todos os detalhes possíveis que Ele queira. Aleluia. É tão incrível e impressionante que a vida daquele homem durou apenas 1 ano depois de Joiada. E eu quero que você faça uma reflexão nesta noite. Quantos anos irão durar a sua vida nessa nova etapa que você começou? Aleluia. Eu tenho certeza que tem pessoas como Joiada, como Joás, como o rei Joás, que imaginava que muitos anos ainda lhe restava. Ele foi babando para aqueles cultos, para aquelas orgias, para aquelas comemorações. E a Bíblia diz que a ira do Deus eterno veio sobre toda a nação e sobre Jerusalém. Tamanha foi a afronta ao Deus eterno naquela nova etapa da vida do rei Joás. Aleluia. Bendito seja Deus para sempre. Quem será você diante dos apelos do mundo? Você tem estrutura para dizer não aos apelos do mundo? Porque
Porque preste atenção aqui. Servir a Deus é muito simples. Muito simples. Os apelos do mundo são de uma forma magnífica. É isso mesmo que você me ouviu. Os apelos do mundo são incríveis. É coisas que a sua carne, que a minha carne é apaixonada, ama, baba. Os apelos do mundo não são pouca coisa. Os apelos do mundo são pesados, misturados e dosados de uma maneira que a natureza humana almeja, clama. Esses são os apelos do mundo. Agora olhe para mim. Você está pronto para viver os apelos do mundo e dizer não? Porque o rei Joás, ele não suportou nem um mês. O mês de luto passou porque Joiada era muito famoso e honrado. Queridos, um sacerdote que foi enterrado no túmulo dos reis de Judá, era muita coisa. Demorou dias o luto daquele homem, da nação, com relação àquele homem. Acabou o luto, os príncipes vieram conversar com Joás, e Joás já mudou toda a trajetória da sua vida. Escute uma coisa, para mim finalizar. Quem será você diante de Deus nessa nova etapa da sua vida? Eu quero finalizar com essa pergunta, para que ela fique tinindo aos seus ouvidos. Quem será você diante de Deus nessa nova etapa da sua vida? Olha só o que aconteceu com Joás, versículo 20 ao 22. Depois de Deus, depois eu leio o texto. Depois de Deus ter tentado por vários profetas, falar com aquele homem, escute aqui, vários profetas Deus enviou, e ele rejeitou a todos. Sabe qual foi a estratégia que Deus usou agora? Eu vou mandar o filho do sacerdote Joiada falar com ele. Aí o que é que Deus faz? Manda Zacarias. Como era o nome dele? Zacarias, filho do sacerdote Joiada, que havia morrido. Então Deus manda, a Bíblia diz que o Espírito, versículo 20, e o Espírito de Deus revestiu a Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé acima do povo e lhes disse: assim diz Deus, porque transgredis o mandamento do Senhor, de modo que não possais prosperar. Vocês não vão prosperar, porque deixou o Senhor, também o Senhor vos deixará. Olha isso aqui, versículo 21. Eles conspiraram contra ele e o apedrejaram. O apedrejamento aqui foi até a morte. Você está me ouvindo? Diga amém. Foi até a morte. Apedrejaram Zacarias, o filho do sacerdote Joiada, até ele morrer nos átrios da casa do Senhor, dentro da igreja, no pátio da igreja. Eles mataram o filho do sacerdote Joiada, que Deus encheu, revestiu do Espírito para falar com ele. Será que você pode entender o quanto é sério isso? Deus encher alguém, revestir alguém para falar com alguém, e esse alguém não se importar. E mataram o filho do sacerdote Joiada no pátio. E o texto diz que antes dele morrer, enquanto ele estava sendo apedrejado, ele disse assim: olha, o Senhor está vendo isso, e Ele vai requerer a minha vida de vocês. Quem será você diante de Deus nessa nova etapa que você está vivendo? Percebeu que Joiás
o rei Joás, ele já não tinha mais mérito, nem crédito, nem honra alguma diante de Deus. Percebeu isso? Um ano apenas Deus suportou aquele homem. O versículo 18 diz assim: deixaram a casa do Senhor, Deus dos seus pais, e serviram as imagens do bosque e aos ídolos. Então, por causa dessa sua culpa, veio grande ira sobre Judá e Jerusalém. O pior do rei Joás aconteceu na última etapa da vida dele. Olha aqui para mim. O pior do rei Joás aconteceu na última etapa da vida dele. E lógico, como eu e você, ele não sabia que era a última etapa. Porque o dia de amanhã, para mim e para você, é uma interrogação. Nós não temos certeza se amanhã iremos acordar. Você está comigo? Diga amém. Então, a nova etapa na nossa vida, o dia de amanhã não pertence a você. O dia de amanhã não pertence a mim. O dia de amanhã pertence ao Senhor. Joás, iludido pelos seus pseudos amigos, fez tudo errado. Se revoltou contra Deus e contra a casa do Senhor. Para me encerrar, versículo 23 ao 25 diz assim, acompanhe comigo. E sucedeu que, decorrido um ano, o exército da Síria subiu contra ele, e vieram a Judá e a Jerusalém, e destruíram dentre o povo a todos os seus príncipes, e enviaram todo o seu despojo ao rei de Damasco, porque ainda que o exército dos sírios viera com poucos homens, contudo o Senhor entregou na mão deles. Portanto, deixaram ao Senhor Deus de seus pais, assim executaram juízo contra Judá. Versículo 25. E quando os sírios se retiraram, deixaram-no gravemente ferido. Então seus servos conspiraram contra ele por causa do sangue do filho do sacerdote Joiada, e o feriram na sua cama e morreu. E o sepultaram na cidade de Davi, porém não o sepultaram no sepulcro dos reis de Judá. Escute uma coisa aqui. Aquela nova etapa na vida do rei Joás durou apenas um ano. E naquele ano ele esbanjou. Ele fez tudo aquilo que ele achava que podia fazer e algo mais. Porque o ser humano é assim. Lembra do filho pródigo? O filho pródigo pegou uma fortuna, partiu, e a Bíblia diz que ele viveu arregalada. Ele fez tudo o que a carnalidade pensava em fazer, e ele fez até gastar absolutamente tudo e não sobrar nada, e ficar no chiqueiro entre os porcos, e ele não abriu o olho. A pior etapa na vida do rei Joás iniciou quando o sacerdote Joiada morreu. E a nação de Israel, a nação de Judá, não enterrou ele no mesmo lugar onde estava o sacerdote Joiada. Vocês entenderam isso? Era um rei. Ele tinha que ser enterrado entre os reis. E ele não foi enterrado entre os reis. Ele não recebeu essa honra. Ele foi enterrado em um sepulcro comum. Desonrado por toda a nação, que reconheceram que eles estavam sofrendo, padecendo maldições, porque o rei Joás, o líder, era o responsável de tudo aquilo. Fique de pé, por favor. O pior momento do rei Joás
foi depois de Joiada. Eu quero que você faça uma reflexão nessa etapa que você está vivendo hoje. Eu quero que você faça uma reflexão. Quem é você diante dos apelos do mundo? Quem é você depois do sacerdote Joiada? Quem é você diante de Deus? Como está você? Você está pronto? Se a igreja for arrebatada hoje, você está pronto para o arrebatamento? Você está esperando o que acontecer para que você conserte o seu altar perante o Eterno? Você está esperando o que para que você assuma um compromisso verdadeiro com o Eterno? Olha aqui para mim. Com Deus não se brinca. Isso é bíblico. Por que com Deus não se brinca? O escritor aos Hebreus, ele escreveu dizendo assim: porque Deus é um fogo consumidor. Não dá para brincar com Deus. Capítulo 6 de Gálatas diz assim: olha, não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem plantar, ele vai colher. Porque de Deus não se zomba. Deus não vai permitir ser zombado por seres humanos como eu e você, pequenos, falíveis. Nós precisamos aprender todos os dias com a palavra de Deus. Precisamos nos converter todos os dias. Você já se converteu hoje? Você já entregou a sua vida para Cristo hoje? Precisamos todos os dias nos converter, porque cada dia é uma pequena etapa. E quem sabe Deus iniciou uma nova etapa na sua vida, e essa nova etapa vai fazer a diferença. Aleluia. O Senhor está olhando para você. O Senhor está contemplando a sua vida. E o Senhor tem projetos a realizar na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos orar ao Senhor. Se tiver alguém nesta noite que queira se reconciliar com Cristo, ou aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador, se tiver alguém nos acompanhando pelas redes sociais e queira se reconciliar nesta noite, nesse culto especial, nessa palavra especial que o Senhor enviou ao seu coração, escreva aí nos comentários que nós iremos acompanhar você em nome de Jesus. Amém? Feche os seus olhos, curve a sua cabeça perante o Senhor. Pai, nós nos rendemos diante da Tua palavra e pedimos ao Senhor, cerca as nossas vidas, Senhor, com a Tua misericórdia, com a Tua graça. Nos ajude com a Tua unção sobre as nossas vidas, para que nos fortaleça, para nos manter de pé, para que não venhamos blasfemar contra o Senhor, para que não venhamos desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Ajuda-nos, Espírito de Deus, a cada dia a estarmos de pé, a fazermos a Tua vontade, a Te honrar com as nossas vidas, a Te honrar com os nossos